Só vou fazer uma pequena apresentação, então. Pessoal, primeiramente, Vamos lá. boa noite. Sejam bem-vindos aí, então, a mais um webcast do Virtual Pass. Como todos já sabem, toda primeira quinta-feira de cada mês a gente traz um assunto sobre SQL Server para vocês. E nesse mês, então, eu fiz o convite aí e o Newton aceitou e ele vai estar falando um pouquinho, então, sobre alta disponibilidade. Newton, agora é contigo aí. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Queria primeiramente já agradecer o Fress aí pela oportunidade. Agradecer aí a toda a galera por estar conectado aí com a gente, mais essa sessão falando sobre alta disponibilidade. Bom, vamos ficar aqui durante umas 3 horas falando aí sobre alta disponibilidade, não é isso, Fress? Mais ou menos, né? Vamos falar um pouquinho sobre alta disponibilidade. Hoje o meu foco, né, a minha ideia é dar um foco diferente hoje para alta disponibilidade. Né? Quando a gente fala de alta disponibilidade, bom, antes disso deixa eu me apresentar. Né? Para aqueles que não me conhecem, certo? Meu nome é Newton Pinheiro, sou MVP em SQL Server, trabalho já com SQL Server há 12 anos aí no mercado, na maioria delas, né, desses 11 anos trabalhando em banco, trabalhei no Banco Itaú durante 11 anos, voltado sempre para alta disponibilidade, tá certo? E vamos então aí falar um pouquinho aí de alta disponibilidade. Então, como eu estava dizendo aí, pessoal, quando a gente fala em alta disponibilidade, a gente voltar no tempo, né, e pensar lá na SQL Server 7, SQL Server 2000, né, a alta disponibilidade era coisa que era para gente grande, né? Normalmente aí tinha-se a solução de failover clustering, que requer até hoje uma storage, tá certo? Então, você fala, puta, alta disponibilidade é para gente grande, é para banco, é para empresa de grande porte. As coisas foram mudando bastante aí, né, no decorrer do tempo. E hoje, né, desde o SQL Server 2005, as coisas facilitaram bastante para a configuração aí de alta disponibilidade. Então, hoje as coisas já estão bem mais fácil, né? Eu, como uma pequena empresa, consigo tranquilamente usar as funcionalidades do SQL Server 2005, 2008, 2012 para prover alta disponibilidade para as minhas aplicações, né? Então, indo nessa linha de focar no pequeno ambiente, no pequeno, né, do pequeno porte, né? Como que a gente pode usufruir do SQL Server para isso? Eu sou um cara que eu não tenho grana, eu não vou pagar, né, mil dólares, aí, milhares de dólares numa edição do SQL Server Enterprise, certo? Para poder colocar um Always On Availability Group e deixar as coisas muito tranquilas. Eu quero prover alta disponibilidade com baixo custo, né? A edição Standard, por exemplo, me atende, certo ou não? Então, indo nessa linha, eu montei um pequeno cenário aqui, né? Uma pequena empresa, o Armarinhos do Nando aí da vida, né? Tem vários caixas, tá certo? Um servidorzinho SQL, um domínio, mas o ambiente dele é super crítico, né? Imagina uma lojinha, um mercadinho pequeno com 4, 5, 6 caixas, né? E um cenário real, uma loja lá no Brás que vende enxovais, vende muito. O caixa fica sempre lotado, né? Então, tudo parece que não é crítico, é um pequeno ambiente pequenininho, mas fica parado por 2 horas. Qual que é a perda que esse cara vai ter? Né? Eu tenho um cenário real aí, de uma empresinha no braço, pequenininha, vende enxovais, né? Tudo não é crítico, mas se ficar sem vender por 1 hora, todo mundo perde os cabelos lá. Tá certo? Implementar um cenário de, né, prover uma disponibilidade maior para o ambiente dele, de forma que ele não gera um impacto, né? Então, nessa linha do cenário, imagina aí uma empresa, o cara que tem um servidorzinho só, tranquilinho lá embaixo da mesa, o caixinha está, né, bombando, todo mundo ali na fila, comprando, e aí o servidor pifa uma placa de rede, tá certo não? E aí o cara vai lá, pô, o que aconteceu? Pô, deu problema na placa de rede, pô, corre lá no... Né? Quem mora aqui em São Paulo conhece a Santa Efigênia. Corre lá na Santa Efigênia, compra uma placa de rede lá e vamos colocar uma placa de rede. Aí, ó, 3 horas, os caixas tudo parado e o cara perdendo venda. Tá certo? Aí o cara vai, arruma a plaquinha de rede, né?
cai a energia, dá pau no HD, queima uma fonte, né? Ó, corre lá na Santa Efigênia, compra uma fonte, mais 5, 6 horas aí, um ambiente parado, sem vender. Todo mundo tá lá na boca do caixa, lá com os pacotinhos do braço, vai devolvendo e vai indo embora. Tá certo? Então, como que uma pequena empresa nesse porte pode fazer com que o impacto, né, de uma falha no servidor, uma falha de sistema, seja minimizado? Certo? Né? Então, nessa linha, a gente pode o quê? Por exemplo, né? Vamos colocar mais um servidor. O importante é pensar o seguinte: a alta disponibilidade, ela envolve hardware e software. Tá certo? Então, quanto mais redundância de hardware você tem, mais seguro é o seu sistema, mais alta disponibilidade você consegue prover. Tá certo? Então, assim, se a gente for tentar definir a alta disponibilidade, eu diria que não tem uma definição, porque ela é uma solução, né? Eu diria que ela é medida. Você mede a alta disponibilidade e a gente vai ver isso no próximo slide aqui. Né? Então, dentro desse cenário aqui, ó, será que a gente já não melhoraria o ambiente desse cliente se a gente falasse para ele, olha, vamos colocar mais um servidor? Tudo bem, eu tenho ali um servidor que já tem placa de rede redundante, tem fonte redundante, né? Mas se cai a energia, cai o servidor inteiro. Aí eu vou lá e coloco um no-break. Tá certo? Mas aí se queima o fuzil lá no quadro de luz, puta, caiu o servidor também porque eu não tenho uma redundância no meu quadro de energia. Certo? Então, quanto maior o nível de disponibilidade mais redundância você precisa ter. Mais hardware, né, voltado à redundância de placa de rede, fonte, cabo de rede, né? Um cabinho de rede só ligado numa placa lá. Se queima uma porta do meu switch, caiu, né? Perdi a conectividade com o meu servidor SQL Server. Aí eu vou lá então e coloco mais um cabo, mais uma plaquinha, mais um cabo, tá certo? Em switches distintos e não num switch só. E aí vai aquela, né? A coisa vai longe, tá certo? Agora, voltando para o cara que é um pequeno ambiente ali, uma pequena empresa, ele não tem grana para ficar investindo tanto assim, tá certo? Mas ele também não quer ficar parado durante 1 hora se der um problema ou uma falha no servidor, tá certo? Então, será que ele colocando mais um servidorzinho no ambiente dele já não ajudaria? Não precisa ser um servidor de grande porte, não, tá certo? Porque o SQL Server tem soluções que trabalham com hardwares, vamos dizer assim, né, pequenos, ou até já coisa que você já usou antes e que está ali meio encostadinho, é possível, tá certo, não vai ser aquela grande coisa, não vai te dar o mesmo nível de performance que você tem quando o seu servidor principal está no ar, mas você vai continuar no ar, tá certo? E mais uma instância de SQL Server nesse servidorzinho, né? Pô, Newton, mas aí para eu colocar mais um SQL Server eu vou ter que comprar mais uma licença? Não necessariamente. Tudo depende de como você vai usar ou como você vai configurar o seu ambiente, certo? E aí, a gente pega, né, no caso de uma falha aqui, ó, a gente consegue garantir o quê? Uma replicação, né? Ter aqui um banco de dados replicando de uma instância 1 para a instância 2, tá certo? Conseguimos então aqui, no caso de uma falha, fazer o quê? Fazer com que os recursos, né, ou a aplicação, o banco de dados que está rodando na instância 1, né, seja transferido, né, para a máquina 2. Pô, legal, hein? Perdi um servidor, né? Vou ter ali um pequeno downtime, mas tudo vai continuar funcionando no outro nó. Pô, muito bacana isso daí, certo? Aí, nesse caso, as aplicações se conectam, né, na instância 1, tá certo? E se uma falha ocorrer, as aplicações, então, vão, obviamente, perder conectividade, né, porque o SQL Server fica offline, tá certo? Ele tem recursos para identificar essa falha, fazer o que a gente chama de failover, né, para um segundo servidor ali, parceiro daquela solução de alta disponibilidade, e fazer com que as coisas, após alguns segundos, voltem funcionando, tá certo? E aí as aplicações, então, vão identificar, olha, agora né, o SQL vai sinalizar, olha, estou na máquina 2. Se a aplicação, obviamente, tem que estar também preparada para isso. Tá? Dependendo da solução de alta disponibilidade que você utiliza do SQL Server, você precisa mexer na string de conexão,
colocar um parâmetro a mais na string de conexão para fazer com que as coisas sejam um pouco mais transparentes. Certo? Agora não, se cair o meu servidor, eu vou lá e faço um rename no meu servidor, ou eu vou lá no ponto .ini da minha aplicação e mudo o nome do servidor, mas aí o tempo de disponibilidade é bem menor. Tá certo? Então, eu diria o seguinte, que a alta disponibilidade, ela é uma soma, né, um mecanismo aí de vários recursos que juntos, né, ajudam o quê? Na identificação, recuperação e mitigação das falhas, né, buscando o quê? Prover o maior tempo de disponibilidade possível das suas aplicações. Né? Aqui nós estamos falando só de servidor de banco de dados. Né? Então, eu estou garantindo a disponibilidade dos bancos de dados no SQL Server. Certo? Beleza. Então, como eu estava dizendo, a alta disponibilidade você acaba medindo. Né? Por quê? Tudo depende do grau de alta disponibilidade que você... Então, com mais alta disponibilidade, né, mais necessidade de recursos, de hardware redundantes você vai precisar ter. Tá certo? Então, como que você pode medir isso? Primeiro, se perguntando para você mesmo. Né? Eu tenho aqui a minha aplicaçãozinha. Quanto tempo por mês a sua necessidade de negócio requer que o seu sistema se mantenha disponível? Seja para um usuário, ou seja para um cliente. Né? Quantas horas? Por padrão, 24 horas, cara, não posso parar. Se você não pode parar e está num ambiente de pequeno porte, como eu citei, já está errado. Né? Vai perder dinheiro mesmo, porque de servidores falham, cara. Máquina, né, quando você menos espera, ela está falhando. E às vezes na hora que você mais precisa dela, é aí que ela vai falhar mesmo. Parece que elas adivinham a sua necessidade, tá certo? Não? Então, quanto tempo por mês sua necessidade de negócio requer que seu sistema se mantenha disponível? E mais, em caso de uma queda do seu servidor, qual é o tempo máximo de disponibilidade ou downtime permitido? Né? Hoje, só tinha uma placa de rede, deu problema na placa de rede, eu queimo uma fonte, não tenho fonte de estoque, ninguém tem, né? Não tenho fonte de estoque, vai buscar. Vai lá na Santa Efigênia comprar. Putz, mas é 2 horas, ainda mais se for aqui em São Paulo, você pega um trânsito, né? 3 horas por essa Santa Efigênia e voltar. E aí, enquanto isso, você fala para os caras que estão lá na boca do caixa, espera um pouquinho aí que o meu funcionário foi comprar uma fonte para o servidor e já está voltando. Certo? Então, baseado nessas duas informações, você consegue montar uma tabelinha, né, que te fala, olha, de acordo com essa sua disponibilidade requerida aqui, você vai poder ficar indisponível durante tanto tempo por mês ou durante tanto tempo por ano. Então, eu quero uma disponibilidade de 99%. O ambiente tem que ficar disponível 99%. Então, você tem uma indisponibilidade permitida de 3 dias por ano. Certo? Pouca coisa, né? Para grandes ambientes de alta criticidade, né, é bastante coisa 3 dias fora do ar. Né? Mas, de repente, para uma pequena e média empresa, 3 dias é aceitável. Certo? Então, quanto maior é o nível de disponibilidade, mais grana você vai ter que investir, mais hardware você vai ter que comprar, soluções de alta disponibilidade, né, caras, porque a alta disponibilidade ela é a redundância do hardware e também softwares que trabalhem, né, com alta disponibilidade, né, que te permitam prover a alta disponibilidade das suas aplicações. Tudo bem? Então, na linha de software, o SQL Server tem solução de alta disponibilidade que ajuda o pequeno, o médio e o grande, né, as grandes empresas a proverem alta disponibilidade do seu ambiente, das suas aplicações. Tá certo? Então, indo lá no topo, né, nós temos o Always On Failover Clustering, tá certo? Que fornece proteção no nível de instâncias. Né? Se uma instância fica offline, todos os bancos de dados daquela instância serão transferidos, feito failover para outros servidores da solução ali de cluster. Né? Nós temos o Always On Availability Group, que oferece proteção no nível de banco de dados, ou grupo de banco de dados. Né? Temos o Database Mirroring, que oferece proteção no nível de banco de dados. Temos também o Log Shipping, proteção no nível de banco de dados também. Né? E a replicação, né?
A replicação, se você for olhar na documentação do SQL Server, 2012, ela já nem aparece mais lá como uma solução de alta disponibilidade, tá certo? Na verdade, tudo depende, porque a replicação é tabela, né, cara? Imagine você com um banco de dados com 100, 200 tabelas. Você sair configurando para o banco de dados inteiro, tabela por tabela, criando publicações, né? Então, ajuda, dependendo do cenário, né? Mas oficialmente não diria que é uma solução de alta disponibilidade, tá certo? Então eu vou entrar um pouquinho mais aqui no Failover Cluster, ao Availability Group, Always On Availability Group, Database Mirror e Logship, tá bom? Failover Cluster, solução para grandes empresas, tá? Tem que meter a mão no bolso mesmo aí, tá? Requer a utilização de storage, né? Se você estiver pensando em uma solução de disaster recovery, ou seja, de site, cara, eu quero proteger o meu site, né? No caso, um banco, eu tenho lá o meu CPD, todo o meu processamento ali. Se der algum problema, eu perdi aquele site, caiu um avião lá, detonou o meu prédio, e aí, perdi todos os meus dados? Né? Não, então vamos montar um site de DR. Pô, vamos replicar o SQL Server. Pô, ok. Failover Cluster, cluster geográfico, tá certo? Então é o multi-site Failover Cluster aí. Né? Subnet, suporte a subnet. Suporte ao Windows Server Core, então, vamos dizer assim, menos aplicação de patch, certo? Também você não tem tela gráfica, é tudo na base do PowerShell. Suporte TempDB em disco local, então, a partir do SQL Server 2012, aí, é possível em um cluster colocar o TempDB em um disco local, isso é muito bom para ambientes que usam muito TempDB, muito overhead de TempDB, você pode jogar um lá no seu servidor e jogar o TempDB nele, tá certo? Um componente do Windows, né, que provê a solução de alta disponibilidade. O SQL Server ele é apenas um software que roda em cima, né, do Windows Server Failover Cluster aí para prover essa solução. O ponto é que ele é disponível apenas na edição Enterprise do SQL Server, então não é barato, né? Licenciamento por core, certo? Garante disponibilidade de sistemas e usuário. A vantagem do cluster ele envolve base de usuários, base de sistema, tá certo? É a instância toda. Então, se uma instância cai, automaticamente todos os bancos de dados são transferidos para um segundo nó do seu cluster. E isso envolve as bases de sistema. Então, vai ser os usuários, vai ser os logins, jobs, tudo mais, tá? Coisa que não acontece com o Always On Availability Group ou o Database Mirror. Né? Ponto aí, alto custo, né? O storage, né? Edição Enterprise, hardwares redundantes, aí você tem que pensar grande mesmo, não pode ter medo de meter a mão no bolso, certo? E a maioria das implementações que se vê por aí são de 2 servidores, né? Uma instância com um nó passivo, ou 2 instâncias, aí um ativo-ativo, é o mais comum de se ver aí no mercado. Tá? Então, como que funciona aí um Always On Failover Cluster com uma única instância? Né? Você tem aí 2 servidores, tá certo? Você precisa de uma storage, porque os discos são shared. Então, você tem um disco que ele cria seus volumes nas storage, apresenta esse volume para os 2 servidores, né? Instala o serviço de cluster nas máquinas e configura o cluster com uma instância de SQL Server aqui no caso. Então, eu tenho uma instância rodando em um servidor e o outro servidor fica ali de stand-by, aguardando que algum problema aconteça, né? Que alguma falha de hardware aconteça, com alguma falha de software aconteça, para o serviço de cluster atuar, né? E fazer, então, a movimentação ou o failover dessa instância que estava rodando até então na máquina que falhou para a máquina que estava em stand-by. Isso aqui é questão de alguns minutinhos, tá? 60 segundos, 1 minuto e meio, depende muito do tamanho dos bancos de dados, tamanho dos arquivos de log, tempo de recovery e tudo mais. Tá? Mas essa é a ideia de um failover cluster. Tá? De um failover cluster com uma única instância. Se vê também multi-instance, ou seja, 2 ou mais instâncias de SQL Server em um mesmo cluster que pode ter 2 ou mais nós físicos. Tá certo? Nesse cenário aqui eu tenho 2 nós físicos e 2 instâncias de SQL Server, sendo que eu separei cada instância
possui um nó específico, né? A grande vantagem, né? Tudo é duplicado, até os discos. Você vê que uma instância usa um conjunto de discos, outra instância usa um outro conjunto de discos, certo? O servidor, o disco ele só é apresentado naquele servidor onde a instância está ativa naquele momento. E ele fica ali disponível para gravação e leitura, né? A vantagem disso é que, a partir do momento que acontece uma falha em uma das máquinas, uma das instâncias é transferida para o nó ativo e fica tudo rodando numa máquina só, tá? A vantagem dessa solução multi-instance em relação a single instance, eu diria que é o quê? Você consegue usar melhor o seu hardware, né? Então, se a gente voltar aqui no cenário 1, eu tenho apenas uma máquina trabalhando e a outra está lá, certo? Esperando que alguma coisa aconteça, né? Então, é normal, é bastante comum você ver o pessoal colocar duas instâncias, né? Para quê? Para poder usar melhor a capacidade de hardware do seu ambiente. O ponto de problema aqui, ou melhor, não seria nenhum problema, mas onde você vai ter que meter a mão no bolso, é uma questão de licença, porque aqui são duas licenças de SQL Server, você vai ter que pagar pelas duas. Certo? Você tem as duas instâncias ativas, as duas estão em produção, as duas têm banco de dados, né? Então, são edições Enterprise, tá certo? No cenário de um single instance, como o outro servidor está em stand-by, você não precisa pagar a licença daquele SQL Server que está naquele servidor stand-by. Em verdade, você não tem um SQL Server lá, você tem alguns binários só lá, o SQL Server mesmo ele está onde a máquina está ativa. Então, no cenário de single instance, você precisa de uma licença só. A partir do momento que aquele servidor que está ativo, houve algum problema, caiu, o SQL Server vai ser, né, movido, transferido para a máquina que estava em stand-by até então, e aí você continua com a licença só. Então, para cada servidor ativo, você pode ter um stand-by sem requerer licenciamento. No caso do ativo-ativo, são duas licenças de SQL Server, tá certo? Então, esse é o cenário do failover cluster aí, tá? Para ambientes grandes mesmo, parrudo, que requerem, né, alta disponibilidade no nível de instâncias, principalmente, quer levar master, módulo, MSDB, login, né, e tem dinheiro para poder gastar. Opa. Peraí que... Bom, e aí vamos baixar um pouquinho mais a bola aqui, né? Pô, isso aí é demais para mim, cara. Muita grana, não tenho tudo isso não. Então, Always On Availability Group, também do SQL Server 2012, né? Protege no nível de banco de dados ou grupo de banco de dados, né? Solução excelente, vem aí para, vamos dizer, substituir talvez o database mirroring, certo? Grande vantagem aqui, eu posso criar um grupo de banco de dados, né? E replicar um grupo de banco de dados. O ponto de problema é que ele trabalha em cima do Windows Server Failover Cluster também. Então, você requer um Windows 2012, tudo bem se for standard, aí, no caso 2012, mas se for 2008, tem que ser Enterprise, tá certo? E outro ponto, o SQL Server tem que ser Enterprise, tá? Infelizmente, a funcionalidade do Always On Available Group não está disponível na edição Standard, tá? Então, eu diria que ele é uma solução para médio, para alto custo, talvez aí médios ambientes. Tá? Um cara que pode ir lá e comprar uma edição Enterprise e pagar pelo custo disso daí. A grande vantagem, né? Um ambiente assim, muito mais simples de se configurar, um failover bem mais transparente, tá certo? Você pode replicar o seu banco de dados para até 4 servidores. Então, eu posso ter 5 servidores, eu posso montar um cluster com 5 servidores, né? Eleger ali o que vai ser o meu, vamos dizer, primário. Ali está a minha base primária, a base eu consigo distribuir ela para 4 outros servidores, né, do meu cluster, tá bom? Eu posso replicar base de dados de forma síncrona e assíncrona, tá? Os dois modos na mesma solução, tá? 2 servidores eu posso usar como síncrono e aí eu posso ter um failover automático. Automaticamente o serviço de cluster identifica a falha e faz a movimentação dos recursos, né? E os outros 2 eu tenho que usar assíncrono, e aí o failover é manual. Caiu, eu vou lá manualmente e forço o failover, tá certo? Posso fazer failover de múltiplos bancos de dados. Então, isso aqui com relação ao Database Mirror também é muito legal. Porque o Database Mirror a gente vai ver, ele é banco a banco, né? Então, quando eu tenho uma solução onde eu tenho muita ligação entre banco de dados, né, eu tenho o procedure que está no banco A, que acessa a tabela do banco B, que vai no banco C, né? Então, aquela amarração, às vezes, infernal ali de banco de dados, eu não consigo levar um banco só e deixar o outro, né?
Então, no database Mirror fica mais complicado. Você vai ter que, com certeza, meter a mão na massa e desenvolver alguma coisa aí para você identificar isso e fazer com que eles forçar o failover do conjunto de bancos. Com o Always On, isso é automático. Você cria um grupo, seleciona que banco de dados que você quer colocar no grupo, está replicando aquele grupo. Onde um banco for, o outro vai atrás. Certo? Então, servidores secundários ativos, ou seja, o meu banco principal está lá recebendo leitura e gravação. A minha réplica, eu posso jogar os relatórios lá em cima dela. Ela está aberta para leitura. Tá certo? Nesse cenário aqui, você vai precisar de 2 licenças de SQL Server. Ou seja, onde eu tiver um secundário aberto para leitura, estou usando ele como produção, tenho que pagar a licença. Tá certo? Se eu não disponibilizo as bases como read-only, ou seja, eu estou replicando no caso de uma falha, o cara está lá em stand-by, aguardando que uma falha aconteça, não tenho ninguém usando aquele SQL Server, não está em uso, eu também não preciso de 2 licenças, basta a licença da instância ativa, tá bom? Uma grande vantagem do Always On Availability Group aqui, cara, redirecionamento automático das aplicações através de um nome ou IP virtual. Então, uma vez que ele está em cima de um failover cluster, ele consegue aí usar a funcionalidade do cluster para usar um nome e um IP virtual para o seu grupo de banco de dados. Né? E aí tornar um failover muito assim, transparente para as aplicações. Tá? Gerenciamento integrado, configuração simples, Always On realmente é tranquilo de se fazer, fácil de configurar, bem tranquilo mesmo. Tá? Uma outra grande vantagem, cara, não requer storage. Não preciso de storage para usar o Availability Group. Eu posso ter um servidor aqui em São Caetano, o outro em São Paulo, o outro em Marília, cara. Desde que estejam no mesmo domínio, dentro do mesmo Windows Server Failover Cluster. Ô, pessoal, minha bateria vai acabar. Um segundinho só que eu já vou pegar aqui meu carregador. Espera aí, já volto. Ouvindo ou não? Alô? Sim, estamos te ouvindo. Alô, FreeSA? Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Só um minutinho.
Newton, tá por aí já? Acho que não. Pessoal, vocês estão ouvindo aí tranquilamente, né? Tá de boa, Feta, tô ouvindo. Beleza. Show de bola. Valeu, pessoal. Pessoal, eu acho que o Newton caiu. Deve ter acontecido algum problema. Deixa eu, deixa eu tentar falar com ele aqui.
Aí sim, hein? Alô? Então, tá ouvindo agora? Ah! Pessoal, Agora vai, demorei, mano. mas voltei, hein? Fosse na Santa Efigênia? Falou. Seguinte, cara, não consegui. Puta merda, eu não consegui colocar ainda alta disponibilidade aqui em casa, cara. Na verdade, a disponibilidade é. Você colocar essa disponibilidade no cérebro, né, mano? Esqueci de colocar o carregador aqui, eu tava na bateria, cara. E aí não deu tempo de segurar, não, a bicha caiu. Beleza, tranquilo. Puta merda. Bom, vamos voltar aqui. Eu tô tentando pegar o slide aqui. Estão conseguindo ver minha tela aí, né? Não tá compartilhando. Não tá compartilhando? Não. Então calma aí. People can see your screen. Vamos ver se vai aqui, meu. Vamos lá. Tô habilitando de novo aqui para ver se vai aparecer aí. Beleza. Apareceu? Pera aí, ainda não. Agora sim. Beleza, então, pessoal. Desculpa aí a falha. Bom, então vamos continuar. Enquanto isso, eu vou deixar subindo aqui. Deixa eu só deixar subindo aqui umas máquinas virtuais que estavam aqui, cara. Rapidinho aqui. Acho que elas devem estar, inclusive, subindo já, que a máquina está pesadona pra caramba. Deixa eu subir o Hyper-V aqui. Bom, vamos lá, enquanto você vai subindo ali. Beleza, pessoal? Todos estão me ouvindo aí? Sim, senhor. Bom, vamos lá, como eu estava falando, né? O Open Availability Group não requer uso de storage, cara. Então, essa é uma grande vantagem. Eu consigo ter a funcionalidade do Windows Server Failover Cluster, né? Replicar grupos de banco de dados, usar o nome IP virtual para facilitar aí o failover, deixar as coisas mais transparentes, não precisar mexer na minha aplicação e ainda não preciso usar storage. Tudo é com disco local. Então, eu pego meu servidor, coloco lá um disco SATA, né? Internos nas máquinas e beleza, já consigo usar o Always On, tá? A grande diferença do cluster é que no cluster eu faço uma única instalação de SQL Server, no caso de um ativo passivo, né, de um single instance, né, para poder, e o serviço de cluster aí vai fazer essa funcionalidade de levar os bancos de dados de um servidor físico para um outro servidor físico. No caso do Always Availability Group, eu preciso instalar um SQL Server de forma standalone, ou seja, não clusterizada, em cada uma das máquinas que irá compor a solução do Always On. Tá certo? Bom, o problema não espelha base de sistema, então eu não consigo levar master, model, MSDB, jobs que estiverem lá na instância principal, também não consigo levar usuários, logins, senhas, certo? Usuários que estão dentro do banco de dados, sim, né? O usuário vai junto com o banco. Agora, e os meus logins, né? Aí você vai ter que escrever um código aí para ficar fazendo a atualização dos seus logins de tempos em tempos de um servidor para o outro. Tá certo? Bom, e como que é aí, né, o Database Mirroring? O Database Mirroring, né, é o Always On do SQL Server 2012, Always On Availability Group, tá certo? Requer um witness para o failover automático. Consigo fazer um failover automático com o Database Mirroring? Consigo também. Tá? Preciso colocar um witness, que nada mais é do que mais uma instância de SQL Server, que pode ser o SQL Server Express, então você não precisa pagar a licença por ele, para ele ficar ali só, né, cuidando do seu Database Mirroring, da sua configuração de Database Mirroring. Né? Ele, na verdade, é quem identifica quando um primário cai, sinaliza para o secundário, opa, olha, o primário caiu, assume os recursos e torna-se o primário daqui para frente, você é o cara que está segurando a peteca agora. Né? Então, para você facilitar, tornar o failover automático, você precisa de um witness. Tá? Quer edição Standard ou Enterprise, consigo montar um Database 1000 em cima de uma edição Standard. Né?
Então ele tem um baixo custo aí, você pode usar hardwares que não sejam hardwares lá de primeira linha, né? Mais baratos, né? De repente um servidorzinho que já foi usado para alguma coisa no passado e hoje está ali encostadinho, parado, você pode usar ele para ajudar nessa solução, né? Suporta apenas um secundário, ou seja, eu consigo replicar um banco de dados apenas para um secundário. Diferente do Always On, que eu pego o mesmo banco de dados e replico para até 4 cópias, 4 servidores em paralelo, né? O Database Mirroring eu posso replicar várias bases de dados para vários secundários diferentes, mas eu não consigo colocar um único banco replicando para 2 servidores, para 2 secundários, tá? A réplica é síncrona ou assíncrona, tá certo? Eu quero síncrona para garantir um failover automático, para garantir que eu não vou ter perda de dados, né? Ou pode ser assíncrona, né? Uma distância para um link não muito bom, se você estiver usando um link de WAN, por exemplo. Já usei Database Mirroring em link de WAN, replicando do Uruguai para o Brasil 65 bancos de dados. Funcionava, era show de bola. Antes disso, eu tinha o log shipping, né? Era um parto. Direto, quebrava os sincronismos de log de transação e para trazer a base de novo para o Brasil. Tá certo? Então, Database Mirror é uma solução muito tranquila, atende bacana, com baixo custo, tá certo? Usando uma edição standard, né? Tem lá os seus problemas, não leva base de sistema. Pô, mas isso daí você dá um jeito, né? Então, você tem replicação síncrona ou assíncrona, tá bom? O failover no nível de banco de dados, né? Que é o que eu falei ali. No caso do Always On, aconteceu um failover do grupo, vai o grupo de banco de dados inteiro. Aqui é banco a banco. Então, dependendo da solução, das aplicações, são vários bancos de dados correlacionados um com o outro, pode ser um problema aí, tá? Outro ponto, a base fica disponível para leitura no secundário, enquanto que no Always On você tem a opção de deixar ele aberto para leitura, tá? Database Mirroring, quero deixar para leitura, vai ter que usar a funcionalidade do Database Snapshot, tá? Mas lembre-se, abriu para leitura é uma licença de SQL Server que você vai ter que pagar, certo? Está usando o servidor como produção, tem que pagar a licença, beleza? Não suporta utilização de nome ou IP virtual, né? Então, caiu, né? Ou você vai ter que adaptar a sua aplicação e ir lá na string de conexão, colocar lá o parâmetro failover partner, para indicar quem que é o novo secundário, e aí a aplicação, se encontrar, no caso de uma falha, ó, o primário está fora, tenta no secundário, a base vai estar lá, certo? Não requer o uso de storage também, né? Então, é tranquilo, você usa com discos locais. Não espelha as bases de sistema. Beleza, pessoal? Bom, como que é a arquitetura do Always On Availability Group aqui? Pô, Newton, acho que o Always On me atende, tenho grana para bancar uma edição Enterprise, pagando um licenciamento por core, né? Mas como que funciona? Então, voltando àquele ambiente do nosso amigo lá, né? O Armarinhos do Nando, que estava lá, pifando e tal, colocou um servidorzinho e ele falou, vou usar o Always On Availability Group, certo? O Always On Availability Group, você configura ele em cima do Windows Server Failover Cluster. Então, as máquinas precisam estar em um cluster Windows, tá certo? Com discos locais. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma instância de SQL Server, standalone, tá certo? Usando o disco local. Tem uma outra instância de SQL Server também, standalone, usando o disco local, tá? Meus banquinhos de dados, na instância 1, né? Crio, então, um grupo de disponibilidade. Dentro desse grupo eu coloco quais são os bancos de dados que vão fazer parte da minha solução de Always On, tá certo? E aí, isso começa, então, a ser replicado de forma síncrona ou assíncrona, tá certo? Nesse caso aqui, como são apenas 2 servidores, eu posso mandar um síncrono e usar um failover automático, tá certo? Não? Trabalha bacana assim, tá? No caso de uma falha, como você tem o serviço de cluster por baixo, o serviço de cluster vai identificar, ou seja, software, e vai, então, arquitetar aí o processo de failover, tá? Então, nesse caso aqui, ó, as aplicações estão se conectando na instância 1, as bases de dados estão lá e estão mandando bala. Leitura, gravação, e enquanto isso, né, transacionalmente, aí os dados estão sendo
replicadas para os bancos de dados, cópias, né, mirror, que estão lá na instância 2, tá bom? No caso de uma falha, então, o serviço de cluster entra, identifica a falha, né, e aí, obviamente, vai haver uma queda de conectividade, tá certo? Mas em questão de alguns segundos aí, as bases de dados já vão estar disponíveis na instância 2, certo? Por que eu disse base de dados, né? Porque para a aplicação, se você não adaptou a aplicação, ou se você não está usando o listener, né, ela vai tentar bater lá na instância 1, a instância 1 está fora, né? E aí você vai ter que ir, ou vai no ini, ou faz algum rename de servidor. Nesse caso, dessa forma, você vai ter que fazer alguma adaptação aí, certo? Do lado da aplicação também, tá? Bom, e aí a reconexão, então, vai requerer uma certa alteração. Bom, aí você fala, pô, Nilton, mas eu quero, então, usar o listener, né? Vamos usar o listener, que eu não quero mexer na minha aplicação, quero o failover automático, quero que seja tudo transparente para a minha aplicação. Então, aí você, né, em cima da mesma configuração que eu mostrei no slide anterior, você só vai criar um listener. Um listener nada mais é do que você dá àquele grupo específico. Você pode ter vários grupos no mesma instância de SQL Server, tá certo? Cada grupo pode ter bancos de dados diferentes. Eu não posso ter um mesmo banco de dados participando de dois grupos, tá? Então eu tenho aqui o banco 1, 2 no grupo 1, banco 3 e 4 no grupo 2, e assim sucessivamente, cada um na sua casinha, cada um no seu quadrado, certo? Então, para um grupo específico, eu vou lá e crio um listener para ele. Então, você está nada mais nada menos do que dando um IP e um nome e um IP virtual para aquele listener, certo? E aí você configura suas aplicações para se conectar no listener e não mais no nome da instância. Beleza? E aí fica as coisas bem mais bacanas, né? Porque se acontecer alguma falha, né, o recurso de cluster vai atuar, vai fazer o failover do grupo nos bancos de dados, do nome virtual, né, para o outro nó. Em algumas questões de alguns segundos aqui, 10 segundinhos, o SQL Server, as bases de dados já vão estar disponíveis, o grupo já vai estar disponível, o nome virtual já vai estar disponível e a aplicação volta a estabelecer conexão. Quando você cria um grupo no Availability Group, você cria também um listener, o grupo e o listener, eles são criados dentro do failover cluster, dentro lá do cluster management. Para quem trabalha com cluster, conhece o cluster, dentro do cluster management, ele é um recurso lá. É um recurso do cluster. Então, quando ele falha, o cluster identifica, fala, quem é o parceiro, né? Quem é o nó secundário, qual é o próximo nó que está compondo a minha solução. Faz o failover para lá. Beleza? Então, é muito bacana o Always On Availability Group, cara. Infelizmente, só tem na edição Enterprise, tá? Mas mata pau. É uma solução que eu gosto pra caramba, inclusive, de falar a respeito dela. Tá? Bom, então aí nesse caso as conexões vão ser restabelecidas assim que o grupo e o listener subir no servidor secundário. Beleza? No caso do Database Mirroring, eu não tenho listener, né? Eu não tenho grupo. Então eu tenho banco a banco, né? Vou ter ali 2 instalações de SQL Server, uma em cada servidor, não preciso do serviço de cluster, né? Um servidor é ativo, o outro fica em standby, certo? Mas aí a aplicação ela é configurada no nível de banco de dados. Então as aplicações vão se conectar na instância 1, tá certo? Eu tenho aqui o sincronismo de forma síncrona ou assíncrona, replicando para os meus bancos de dados, que ficam em recovery lá no nosso secundário. Eu não tenho permissão, não consigo ler os dados que estão indo para lá, a não ser que eu faça um snapshot database em cima do banco de dados. Tá? O ponto é que o snapshot ele é point in time, ou seja, naquele momento, tirei o snapshot, estou lendo aquele dado do snapshot até o momento em que eu vou tirar um outro snapshot. Certo? Então eu posso tirar um snapshot de manhã, tiro outro meio-dia, tiro outro à tarde, e nesse intervalo a minha aplicação vai lendo lá. Né? Mas aí você vai ter que pagar uma licença aí, no caso aqui para a instância SQL Inst 2 também. Beleza? Então, se uma falha ocorrer, as aplicações vão perder conexão, tá certo? Mas o failover automático vai acontecer se você estiver usando um witness para fazer aí o gerenciamento dessa soluçãozinha de mirror para você.
Se você não usar o witness, aí o failover é manual. Você vai ter que identificar, o servidor caiu a instância SQL List 1. Puxa, vai lá e força o failover. Vamos forçar o failover para a instância 2. Funciona também, né? Mas não é uma coisa assim transparente, como poderia ser com o fato de você estar usando um failover automático. Beleza, pessoal? O legal aqui é o seguinte, Database Mirror é uma solução barata, certo? Que atende muito bem pequenos ambientes, né? Às vezes o cara nem precisa ter um failover automático, né? Se bem que a diferença aqui é você colocar um SQL Server Express, instala mais uma instânciazinha de SQL Server Express lá e põe um failover automático, tá certo? No failover automático, você precisa aí adaptar a sua aplicação, né, usando o parâmetro failover partner para ela identificar que aquele servidor principal não está mais no ar e redirecionar as conexões para o servidor secundário, né? Então, nesse caso aqui de uma falha, né, os serviços, né, vão ouvidos para a instância 2, o banco vai ficar disponível na instância 2, aí sim, aquele servidor que era o secundário passa a ser o primário, passa a tratar as requisições do banco de dados e tudo volta a funcionar normal, beleza? O failover automático funciona bacaninha, muito bacana também, certo? Bom, e o log shipping? Posso usar log shipping? Posso. Atende? Atende a grande maioria dos cenários. É uma solução, eu diria, trabalhosa, né? Tem muitos detalhezinhos, você precisa ficar atento. O pior problema, eu acho, é a questão do log de transação, porque ela funciona na base de log transacional. Database Mirror e o Availability Group, a transação ela entra no banco de dados, sofreu commit, já é replicada, tá certo? No caso do log shipping, assim, na prática, é backup de log, restore de log, cara. Backup do log de transação, restore de log de transação, tá certo? Diferentes bancos de dados podem ser replicados para diferentes secundários. Então, eu consigo ter vários secundários. Eu posso, como é backup de log, eu posso pegar esse backup de log, que vai estar lá na localização do disco de um servidor ou de um share, e restaurar esse backup de transação em vários servidores, quantos servidores eu quiser, né? A vantagem também é que não requer edição Enterprise. Você consegue fazer isso daí com edição standard, certo? Eu tinha a solução de log shipping, que eu acabei na época fazendo na mão, então eu ia lá no disco, fazia leitura, carregava todos os backups de transação que estava lá, e eu tinha um controle de quais backup de transação foi restaurado, para garantir que quando uma máquina caísse, quando eu voltava, eu sabia em qual backup de transação eu tinha parado para continuar restaurando a partir daquele ponto, justamente para não perder a sequência, tá? Mas aí entra lá um comandinho do banco de dados, o cara vai lá e muda o banco para Simple, puta, já matou o backup de transação. Aí você tem lá uma base de 800 GB para restaurar tudo de novo e forçar novamente a sincronização. Então, é uma solução trabalhosa, mas funciona aí para a grande maioria dos cenários, né? Diria que para aquele cara que está só com aquele servidorzinho lá, né, caindo, ficando indisponível por horas, vale a pena implantar um log shipping, né? Tem um pouquinho mais aí de grana, né, para comprar, não diria nem grana, porque o que você consegue configurar no log shipping, você põe Database Mirroring hoje, certo? Replicação é feita através do log de transação. Então, literalmente, backup e restore do log de transação, certo? Log shipping é sempre assíncrono. Então, você tem potencial, vamos dizer, problemas de perda de log, né? De perda de dados, porque você vai ter, no momento de uma ativação, o dado que foi restaurado no último log. Se você faz um backup de log a cada 15 minutos, você vai ter lá no seu secundário, né, os últimos 15 minutos, tá certo? Tudo que está no backup do log é transferido, ou seja, eu posso ter naquele log transações que já foram feitas commits, transações que não foram feitas ainda commits, né? E na hora de restaurar lá, o SQL vai fazer o recovery, vai jogar fora aquilo que não foi feito commit ainda e vai consistir o que já estava commitado, mas vai tudo, tá certo?
Database Mirroring é só transação comitada, né? E você ainda tem a vantagem de que agora os pacotes são compressos, tem compressão, né? Failover é sempre manual, requer redirecionamento das aplicações. Então aqui não tem failover automático, cara, é tudo na mão. Tá? Caiu o principal, vai lá, força a ativação do nosso secundário e perde aqueles dados que não foram restaurados até então. Né? Imaginando que você está fazendo aí a cada 20 minutos, caiu faltando 1 minuto, você perdeu 20 minutos de dado. Tá certo? Não tem alternativa. Não tem listener, não tem IP virtual, baixo custo, né? Eu diria que a configuração e manutenção aí é complexa. A configuração em si, você ir lá, é tudo wizard, né, meu? Clica com o botão direito no banco de dados, seleciona lá qual é o servidor, qual vai ser o primário, qual vai ser o secundário, se vai ser failover automático, você vai ter que colocar ali uma instância para ser o witness, é next, vai embora. Né? Eu diria que a manutenção, a solução de problema é mais complicada. Tá? Bases de espelhos podem ficar disponíveis para leitura no secundário se você usar o parâmetro standby. Posso deixar como leitura? Pode, standby. Mas não se esqueça que é restore log. Então, a cada restore log, se a base estiver em uso, não restaura log. Então, você vai ter que deixar para ele fazer o quê? Derrubar todas as sessões. Então, lembre que a cada restore log vai derrubar todo mundo. Tá? É uma soluçãozinha que eu diria que hoje não tem mais por que você usar. Vamos ver se o database mirroring, certo? Então, como que é aqui a arquitetura do log shipping aqui? Né? 2 servidores, 3 bancos de dados, tá certo? Então, quando eu configuro, ele vai me criar alguns jobs, ele usa linked server, tá certo? Então, no primário, ele vai criar um linked server apontando para o secundário e vai criar um job de backup, isso para cada base de dados que você está configurando no log shipping, tá? Então, você vai ter ali um share, onde vão estar sendo armazenados os logs de transação das bases de dados. Então, é backup de um lado, aplica-se o restore do outro, tá certo? Lá no servidor secundário, você vai ter um job que vai fazer a cópia desses dados aí, ele vai pegar do share e vai levar para o seu secundário. Um outro job que vai fazer o restore. E aí, se você configurar alertas, mais um jobzinho para ficar gerenciando os alertas lá. Tá? Então, no mínimo, são aí 4 jobs para cada banco de dados que você configurar no log shipping. Tá certo? Bom, as aplicações se conectam na instância SQL Inst 1. Né? Então, aqui, caiu, né? Vai derrubar mesmo, vão perder a conexão, o failover é feito manualmente. Tá? Grande risco de perda de dados. Por quê? Tudo depende da sua frequência de log de transação. As bases de dados têm que estar em modo de recovery full, né, fazendo backup de transação ali em determinados intervalos. Então, quando você ativar o secundário, você vai ter nele o penúltimo log, vamos dizer assim, no pior dos casos. Tá certo? E aí também não tem redirecionamento de aplicação, você vai ter que ir lá ou vai fazer um rename no nome do servidor, por ter muita aplicação envolvida no processo, não tem como sair alterando o INI de cada uma delas, vai lá e faz um rename, certo? E vamos ver o que acontece, né? A verdade é essa, né? Faz um rename e vamos ver o que acontece. Beleza? Bom, aí aqui eu fiz um pequeno comparativo aqui, de alguns prós e contras, né? Alguns dos prós e contras de algumas das 4 soluções. O Always On Failover Cluster suporta o nível de instância, ou seja, vai tudo, vai base de sistema, vai log de usuários, senha, logins, jobs, vai tudo. O failover automático, né? Então, caiu um nó, o Windows vai identificar, vai fazer o failover automático daquilo de forma transparente. As aplicações estão se conectando através de um nome e um IP virtual, então para ela independe em que nó físico que aquela instância está rodando. O importante é aquele nome IP virtual está respondendo, está no ar, está respondendo na rede. Certo? Suporta múltiplas instâncias, então eu posso ter um cluster com 2 nós e instalar ali 2 instâncias, 3, 4, 5 instâncias, 7 instâncias. Tá? Então não se esqueça que cada instância
usa os seus recursos de forma independente. Então, cada instância tem o seu conjunto de disco, cada instância tem o seu nome e o seu IP virtual. Tá? É comum aí você chegar em soluções de cluster, onde o cara tem tantas instâncias que acaba a letra do sistema operacional. Chega lá, C, pô, acabou. Né? Então, nesse caso, você usa mount points, né? Você pode usar mount points para se livrar dessa limitação aí de letra do sistema operacional, certo? Base de sistemas única, né? Ou seja, um único master, né? Vai toda a instância, tá? Suporta TFDB no disco local. Alguns contras aqui que eu listei. Requer storage, né? No sentido, puta, é uma solução que é cara, né? Alto custo para implementação, né? Voltado para grandes ambientes, porque o cara tem que ter grana para poder montar um failover cluster aí, pelo que a gente já viu, né? Não é uma solução barata. A configuração aí complexa, né? Tem que configurar o serviço de cluster na máquina, né? Instalar o SQL Server de forma virtual, tá bom? Possibilidade de perda de dados, putz, pode acontecer de você perder um dado, muito remota, tá? Mas existe, tá bom? Failover entre 60 segundos, aí um pouquinho mais, dependendo do tamanho dos bancos de dados, do tamanho dos seus logs, tá? Pessoal, quando eu falo perda de dados aqui, não vai achar, nossa, perdi minhas informações. Você perdeu, às vezes, algumas informações que ficaram no log transacional da aplicação e não foi feito um commit naquele momento, e aí na hora de subir do outro lado você vai perder. Porque aqui tudo que vai no log transacional do banco de dados, cara, mas que ele server caiu. Pô, legal, caiu offline. O serviço de cluster vai identificar a falha, vai fazer o failover dos recursos para um outro nó do cluster, vai subir o serviço do SQL Server, o SQL Server vai começar a subir, e aí, né, o processo normal de recovery, tá certo? Começa a ler o log de transação, ver as transações que já sofreram commits, consiste, transações que não sofreram commits, né, joga fora, tá? Então, assim, pô, pode acontecer, você chegou lá e deu um enter, tá certo? Naquele momento, o banco de dados caiu, não deu tempo de fazer um commit daquela sua transação. Aquela ali, você vai chegar lá, pô, mas eu acabei de dar um enter lá e não está aqui, tá? Então, existe essa possibilidade aí, tá? Always on Availability Group, proteção no nível de grupos de banco de dados. Então, você pode levar um grupo de banco de dados ao invés de ser banco a banco. Permite relatórios e backup nos secundários, tá? Aí você vai ter que pagar uma segunda instância, uma segunda licença. Failover rápido, tá? 3 segundos, 5 segundos aí, tá? Permite réplica de até 4 servidores secundários. Fácil configuração, tudo através de Wizard. Você tem um dashboard que te mostra como que está o sincronismo entre as bases para cada nó, cada instância, tá? Bem tranquilo mesmo de gerenciar. Não requer storage. Eu diria que é um médio para baixo custo, porque você tem que usar uma edição Enterprise. Então, a edição Enterprise, licenciamento por core, né? Sabemos que não é barato. Perda de dados zero, né? Porque aqui é transacional o negócio. Se você estiver usando replicação, sincronismo, um método de sincronismo, né, de dados de forma síncrona, né, é perda zero, porque ele vai garantir que o dado entrou do outro lado antes de liberar, certo? Sincronização síncrona ou assíncrona, instalação da SQL Server standalone, redirecionamento automático aí através do listener. Suportado apenas na edição Enterprise. Então isso aí também, às vezes, é o que quebra as pernas do Always On Availability Group, tá? Não replica a base de sistemas, cara, né? Então vai ter que fazer um processinho lá para ficar pegando meus logins e senhas e atualizando os nossos secundários, certo? E requer a configuração do Windows Server Failover Cluster, tá? Database Mirroring, failover automático, né? Conseguimos usar ele fazendo configuração para ele ser de forma automática. Fácil configuração também, tem um wizard ali que, né, você vai no next ali configurando quem é o primário, quem vai ser o secundário, quem vai ser o witness. Failover aí na faixa de uns 10 segundos. Edição standard, então, beleza, já consigo baixar bastante o custo da minha implementação do Database Mirroring, né? Normalmente, você já tem um SQL Server. Tem essa também, né? Você já tem um SQL Server que está ali capengando, caindo constantemente,
né? Já colocou placa de rede redundante, colocou fonte, né? Quer aumentar a disponibilidade, põe mais uma máquina. O seu custo, na prática, vai ser comprar mais uma máquina. Porque se você usar ele de forma stand-by, só para garantir a disponibilidade na sua aplicação em caso de uma falha, você não precisa pagar licença para aquele NOC estar em stand-by. Então, custo aqui, né, baixíssimo. Né? Não requer storage, atende pequenos e médios ambientes e atende grandes ambientes também, dependendo do que quer se fazer. Né? Não requer o Windows Server Failover Cluster. Né? As instalações são standalones. Perda de dado zero, compressão do dado, você tem compressão das páginas aí, né? Que é o Streaming Compression. Recuperação de páginas, então você ainda tem essa possibilidade aí. Ó. Houve corrupção de página, na hora de fazer a replicação desse dado, o Database Mirror vai identificar essa corrupção de página e vai fazer a recuperação dela. Tá? Redirecionamento automático se você usar o parâmetro Failover Partner na string de conexão. Tá bom? Mais o witness e aí fica tudo transparente. Certo? Alguns contras, né? Putz, eu só consigo replicar uma base para um único secundário. Tá? Não consigo espelhar ela para 2 servidores. Não permite leitura e backup dos secundários. Marcado para ser descontinuado. Se você olhar a documentação do SQL Server 2012 e olhar lá, tem um link ali depois que eu vou passar para vocês, na parte onde fala de soluções de alta disponibilidade no SQL Server 2012, você vai ver lá na parte do Database Mirror. E olha, recomendamos usar o Always On, Database Mirror está para ser deprecated. Tá certo? Então, talvez, dependendo do seu ambiente, é o que você tem, é o que te atende, é o que vai te salvar, mas é uma solução que está aí em vias de perder espaço para o Always On Availability Group. Tá bom? Proteção failover no nível de banco de dados. Então, banco a banco, não replica a base de sistemas, método de sincronização deve ser síncrono ou assíncrono. Certo? Log shipping, permite vários secundários. Né? Posso replicar meu log para várias máquinas. Permite bases em read-only no secundário, se você usar o parâmetro standby, lembrando que a cada restore de log, derruba todo mundo, restaura, e aí você vai ter que ir lá e forçar a reconexão. Funciona em cima da edição standard, então você não precisa de um enterprise, atende pequenos, médios ambientes, não requer o failover cluster. Alguns pontos contras aí, depende de jobs para funcionar. Né? Problema no agent, já era, não vai conseguir sincronizar, certo? Failover manual, configuração complexa, difícil troubleshooting, né? Não replica base de sistema, failover acima de 30 minutos, dependendo do seu ambiente, vai demorar até mais para conseguir forçar o failover, fazer tudo subir bonitinho e liberar, certo? E sincronização apenas síncrona, né? Acho que é isso aí, pessoal. Bom, algumas referências aí para vocês, né? Overview. Então é aqui que se você olhar, você vai ver que o Database Mirror está lá sinalizado, bem grande lá, que estava para cair fora. Failover Cluster Deployment Guide, documentação bacana. Um outro sobre instalação do cluster. Tem uma documentação muito bacana aqui sobre você migrar, né? SQL Server Failover Cluster e Availability Group de um Mirror, por exemplo. Troubleshoot de log shipping, isso aqui, enquanto eu estava dando uma navegada na internet para montar essa apresentação, eu encontrei um blog muito bacana, onde o cara lista lá uns 15, 20 problemas lá para troubleshoot de log shipping. Tá? Então, para quem usa ou pretende usar, é uma boa dar uma olhada, que a gente nunca sabe quando a cara vai cair. Né? Database Mirror Best Practice e Performance Consideration. Então, para quem também usa Database Mirror, está pensando em implementar, é uma documentação bacana aí para se ler e seguir aí algumas boas práticas para Database Mirror. Tá? Bom, pessoal, é isso. Terminamos em cima do nosso tempo. Tá? Eu tinha aí umas demos para mostrar, mas na verdade não era bem demo, eu ia mostrar como que estava configurado aqui, mas como a minha máquina caiu tudo, perdi aqui minhas maquininhas virtuais aqui. É isso aí. Vamos lá.
ver se tem alguém tem alguma dúvida aí. Opa. Alguma dúvida por aí, Frécia? Por enquanto aqui eu não estou vendo nada. Pessoal, Sim. tem alguma dúvida? Alguém? Vamos ver aqui. Bom, então, galera. Tá todo mundo sabendo já. O Osano tem uma pergunta, ô Newton. Ele está perguntando o seguinte. No Database Mirroring podemos ter uma perda de performance, pois a transação precisa ser aplicada nas duas instâncias. Gostaria de saber de como mensurar esse impacto no ambiente. Então, você pode, tudo depende, a questão é, tudo depende, né? Porque ele é transacional, né? Então, a partir do momento que ele é transacional, entrou a transação, foi comitada, replica, tá certo? Você tem a compressão aí dos streams de compressão, né? Se você está num link de one, eu diria que você tem a possibilidade, mas aí no caso de um link de one, você vai usar assíncrono. E no caso do assíncrono, o overhead é baixo, entendeu? Como eu falei, eu tinha uma solução com database mirroring, migrando do Uruguai para o Brasil, 65 bancos de dados dentro da solução, em um link de one, tá certo? Mas é óbvio, não eram sistemas de alto overhead transacional, tá certo? Para ambientes com alto overhead transacional, eu diria que você vai sofrer um pouco, tá? Não vai ser a mesma coisa como se você não tivesse um database mirror ali configurado. O negócio é transacional. Se você colocar síncrono, então, um link de one, cara, né, pode realmente vir a ter aí as suas consequências no ponto de vista de gargalo de transmissão de transação via rede one, tá certo? Depende do tamanho do seu link também, né? Agora, dentro de uma rede, de um CPD interno, rede gigabit, tá certo? No máximo você vai lá, coloca mais uma placa de rede entre os dois servidores, ali uma placa de rede gigabit, põe um cabo cross, configura o database mirroring para replicar apenas através daquela placa, eu diria que impacto zero. Tá? Impacto zero. O próprio database mirroring tem uma espécie de um monitor. Então, quando você clica no banco de dados que está em mirroring, você tem lá uma opção lá que é o Database Mirroring Monitor, e ali você consegue ver como que está a saúde daquela sua configuração, se os nós primários e secundários, se está tendo alguma falha, você tem até quantos kbytes estão sendo replicados, então você consegue, através do monitor, gerenciar e acompanhar melhor a saúde dessas suas réplicas aí, tá? Então dá para você acompanhar também. E aí você consegue por ali, vai mudando, né? Puta, eu quero, coloca síncrono, põe assíncrono, ele vai acompanhando para sentir como é que tá, se está tendo algum gargalo, e isso aí você consegue acompanhar pelo monitor do Database Mirroring. Beleza? Beleza. O Marcos Vinícius Fontes tem uma outra pergunta aqui, que é a seguinte. O Database Mirroring vai ser um dos recursos de alta disponibilidade que vai ser descontinuado no SQL Server no futuro. Que a gente vai poder substituir, então, pelo Always On, né, na edição Enterprise. Isso. Mas na edição Standard, existe alguma outra forma que a gente vai poder utilizar? Tipo, o que será que a Microsoft está planejando alguma coisa, ou vamos ter que utilizar o log shipping? Então, essa é uma boa pergunta, e que a resposta é assim, não sei. Agora, chute, tá? Totalmente chute. Eu imagino que quando a Microsoft realmente descontinuar de vez o Database Mirroring na edição Standard, ela vai dar alguma outra opção para você. No caso, por exemplo, de repente portando o Always On Availability Group para a edição Standard com algumas limitações, né? Por exemplo, o Database Mirroring, ele funciona no SQL Server Standard? Funciona. A limitação dele é que você só tem assíncrono. Só tem síncrono. Tá? Então, configuração do Database Mirroring na edição Standard, você já tem que saber que o método de sincronização é apenas síncrono. Não tem como você configurar assíncrono. Então, eu imagino, eu acho e eu espero que o dia que realmente vier a falar, olha, não vamos mais suportar Database Mirror no SQL Server 2012, ela venha
a colocar o always on aí com alguma limitação. Por exemplo, limitando o número de nós. Olha, você não pode replicar para 4 secundários, mas você pode replicar para um só. Beleza? Olha, você não vai ter assíncrono, mas você vai ter apenas síncrono. Ou então você não vai poder ter um failover automático, vai ter que ser manual. Eu imagino que vai ser alguma coisa nesse sentido. Tá? Certeza? Não tenho. Beleza. O Carlos Cipriano tem uma outra questão, uma outra pergunta aqui, que é a seguinte. Newton, para um cluster always on, failover cluster instance, multi-site, para DR, a única solução é através de replicação de storage de terceiros. Isso é confiável? Pergunto isso porque apenas quando eu faço um failover, eu posso saber se os bancos estão realmente íntegros no site de DR. Então, realmente quando você usa Disaster Recovery para multi-sites, a solução é da própria storage. A grande maioria das empresas, por exemplo, quando eu trabalhava no Itaú, nós tínhamos lá vários clusters geográficos. E a solução de replicação desse dado por baixo do pano ali, no nível de storage, era da fornecedora do hardware de storage. Certo? Então, tinha-se lá, você configurava o SQL Server, era absolutamente transparente, era como se as máquinas estivessem no mesmo CPD, cara. Todas as máquinas, no caso eram 4 servidores, chegou a ter 6 servidores, no mesmo cluster, e aí funciona tudo como se estivesse ali no mesmo CPD. E a replicação do dado é garantido no nível de storage. A solução é do fornecedor de storage. Existem soluções, talvez mais baratas, que é você colocar software para garantir isso. Né? Só que aí você cai nesse ponto aí. Será que é confiável? O fornecedor vai garantir para você. E quando que você vai saber? Realmente só através de teste. Então eu diria que vamos programar failover todos os meses, um teste de failover para o site de DR. Certo? Realmente é a única forma que tem, mas eu acho que isso seria com qualquer solução. Eu diria que no nível de storage a coisa é mais confiável. A solução está lá. Se bem que sim, essa solução de replicação, cara, ela foi feita para isso. Ela foi desenvolvida pensando nisso. Então, confiabilidade deve ter. Tem. Agora, eu ainda acho que a solução no nível de storage é mais confiável, sem contar que é menos onerosa para o ambiente. Eu acho que a replicação no nível de software é um pouco mais onerosa. Tá? Beleza. É isso aí. A última pergunta que a gente tem aqui é do Luiz. Primeiro, ele te agradece pelo webcast, valeu, Newton. E essa questão de licenciamento de cluster no 2008, se eu tenho 2 instâncias, devo possuir licenças por core para os cores desse servidor também? Se você está com uma... Assim, para cada ativo, você pode ter um passivo. Tá? Então, se você tem 2 instâncias de SQL Server em um cluster, cada uma rodando em um servidor, é uma licença para cada instância ativa. E aí você vai ter que pagar a licença para os cores de uma máquina e para os cores da outra máquina. Tá? Se você tem apenas uma instância em um cluster de 2 nós, por exemplo, e o segundo nó está ali em stand-by, você tem que pagar a licença para aquela máquina que tem mais core, que também é onde você vai acabar deixando o seu SQL Server, você vai aproveitar melhor o seu hardware. Então você vai colocar ela onde tem mais cores. Então você vai ter que pagar a licença de acordo com o número de core da máquina que tem mais core. Entendeu? Não sei se era bem essa daí a resposta que ele queria, mas pelo que eu entendi aí da pergunta, é essa. Então, o licenciamento você paga por core da máquina ativa. Tá? Se a máquina passiva tem 10 cores, de repente, sei lá, você tem uma máquina com 10 cores e outra com 5, você quer colocar o SQL na instância que está com 5, cara. Você quis assim. Certo? Mas tudo bem, nesse caso, o seu licenciamento é por 10 cores, porque na hora que você tiver um failover, o SQL vai subir na máquina, vai estar usando 10 cores, certo? Então você vai ter que pagar pelos 10 cores que você está usando naquela máquina. Beleza? Era isso mesmo que ele estava falando, tá? Era bem isso aí. Então tá bom. E a gente está falando de core físico, na verdade, né? De CPU, quando é 2008, né?
Você está falando do core, você está falando da pastilhazinha, né? Isso, do socket, chip, né? do Isso. socket. Isso em SQL 2008, né? Isso em SQL Server 2008, porque de SQL Server 2012 já tem Já é por aquele core pacotinho mesmo. mínimo de 4 cores, entendeu? Isso aí. É uma das grandes vantagens do SQL Server 2008, aí, que quando a gente migra, é o que o pessoal não... Eu tenho uma máquina com CPUs, 10 cores, são 60 cores, eu pago por as 10 CPUs no meu licenciamento. Né? Sim. Então aí agora com o SQL Server 2012 você vai pagar pelos 60 cores. Isso. O Thiago tem uma pergunta aqui que é a seguinte. Se eu tenho um servidor com 8 cores, eu posso ativar somente 4 deles? Eu acredito, eu não sei se isso pode. Então, você pode até configurar o SQL Server lá, né, para usar apenas 4 cores. Você pode ir lá na propriedade dele e configurar para usar apenas 4 cores. Agora, eu, sinceramente, nessa questão, eu não sei se a nível de licenciamento a Microsoft vai aceitar que você use, que você tenha uma máquina com 10 cores para 4, por exemplo. Ah, mas o meu SQL está usando, está configurado aqui para usar só 4, cara. Não sei se vai ter na base da confiança assim, entendeu? Porque aí é a base da confiança, né? O licenciamento em si ele já é a base da confiança. Sim. Mas eu acho que a Microsoft vai chegar e vai falar para você, pô, o SQL está rodando aonde? Nessa máquina. Manda o número, tem 10 cores, meu. É uma licença para 10 cores. Tá? Beleza, deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. O Igor está perguntando em 2012, isso eu não sei, Igor, você está falando em SQL ou Windows? Em 2012, um core com hyperthreading são 2 cores? Eu acho que ele multiplica, né? Eu acho que sim. Eu acho que no 2012, no 2012 ele considera os lógicos, tá? Isso, é o que aparece, na verdade, é o que o Windows mostra, né? No Task Manager, é o que o Windows Isso. mostra. Então se lá está habilitado o hyperthreading e mostra... Você vai pagar, por aquilo. inclusive por isso. aquilo. E aí entra naquele pacotinho lá, 4 cores para cada licença mínima lá, né? Isso. Eu diria que no 2012 o hyperthread não é uma vantagem, cara, se habilitar. É verdade. É muito. A verdade é o seguinte, licenciamento é muito complexo, cara. Nem a Microsoft não sabe muito bem às vezes. Você destrincha pra caramba aquele documento de licenciamento lá, mas sempre tem um porém. Mas sempre tem um se no meio lá. Entendeu? Eu estava discutindo um tempo atrás aí uma solução aí, onde o cara estava indo para estava usando máquinas virtuais, o SQL Server usando máquinas virtuais com 4 cores, cada máquina virtual, e aí ele estava lá, segundo a documentação que ele tinha, que o cara da Microsoft tinha passado, ele precisava de uma licença para cada SQL Server rodando em cada máquina virtual lá. Sim. E a gente acabou discutindo. E aí ele mandou a documentação, eu mandei outra documentação, e a gente não consegue chegar no meio termo, cara. É complicado. É complicado mesmo. É. Newton, Isso aí. te perguntar isso aí. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Alguma dúvida aí para perguntar? Senão a gente vai estar encerrando por hoje. Isso aí. Isso aí. Agradeço aí a participação da galera. O pessoal segurou bem as pontas aí. Eu estou vendo que nós começamos com a galera, estamos terminando aí com esse mesmo nível de pessoal presente. Lembrando a todos aí, quem for de Brasília, estamos lá em Brasília aí no finalzinho do mês aí, no Cicosat, né? Galera participar do Cicosat aí, vamos estar lá. Vou acabar fazendo essa apresentação lá também, junto com a de Troubleshooting, tá? Valeu aí pela presença de todos. Pessoal, só dando o último recadinho aí para vocês. No mês que vem, então, a gente tem vai ter, então, um outro webcast, né? Vai ser com o Leandro Ribeiro, do Rio de Janeiro, e ele vai mostrar sobre... Deixa eu até compartilhar a minha tela aqui com vocês. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu desconectar a minha aqui, deixa eu derrubar a minha aqui.
Vocês... Vamos ver aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Sim, beleza. Elevinha. Beleza. Pessoal, seguinte aqui, ó. Mês que vem, esse vai ser o webcast, tá? Vai ser com o Leandro Ribeiro. E vai ser, então, novidades do Hyper-V 2012 aí, para virtualização de bancos de dados. Então, para quem quiser se inscrever, é bem fácil, na verdade. É só acessar o site do VirtualPass aqui na parte de eventos, tá? Vocês vão ter todos os eventos que vai estar disponível aí nos próximos meses. E para o próximo mês, no dia 3 de outubro, no mesmo horário, a gente vai ter um outro webcast, então, com o Leandro Ribeiro. Eu aguardo também a presença de todos aí no mês que vem. Da nossa parte, seria isso, pessoal. Tá? Eu só tenho a agradecer a presença de todos. Já são 10h30 aí. Eu quero agradecer então, a todos que estiveram aí. Já fica o convite, então, para o próximo mês, por webcast. E também agradecer a presença do Newton, principalmente por ele ter aceitado estar fazendo webcast aí para o VirtualPass. E é sempre bem-vindo para quando tiver algum tema que quiser conversar com a gente. Obrigado. Show de bola. Valeu aí você pelo convite. Abraço, galera. Boa noite. Excelente sexta-feira aí para todo mundo. Abraço. Tchau, Abraço. tchau.